Tivemos um problema no áudio no dia da aula, o que comprometeu a qualidade do conteúdo e as informações que eu quero passar para vocês. Eu resolvi gravar novamente para todos que querem estar comigo para vender mais e melhor. Então, para os que participaram, muito obrigada pela compreensão e por ter ficado comigo até o final, mesmo com o problema do áudio. E para todos os outros que não puderam participar da aula, sejam muito bem-vindos. E como vocês sabem, eu já vendi mais de 1,5 bilhão de reais em vez de ver. Eu tenho mais de 27 anos de mercado. Sou administradora, formada pela FICAP, pós-graduada em planejamento, MBA em marketing, especialização em finanças, mas eu vou te dizer que o mais importante de todas essas formações é ser apaixonada por pessoas e ter entendido como conectar com a venda, como conectar com pessoas e fazer com que elas comprassem. Esse é a verdadeira formação e o verdadeiro sucesso para mim. Comecei minha carreira no mercado financeiro, no Itaú Personalité, no qual fui morar em São Paulo, trabalhei quase 10 anos, e como é, Cecília, que você teve uma das maiores carteiras do Brasil, sendo de Recife? Super desafiador, mas aí eu entendi o poder do networking. Aí eu entendi o poder de entender quais parcerias eu deveria fazer, fazendo uma relação de ganha-ganha nessas parcerias, estabelecendo aí um ecossistema de vendas onde o meu cliente me indicava e era meu principal embaixador. E olha que nessa época não existiam leads, só existia telefonia, contato pessoal, visita, e foi aí que a gente conseguiu ter essa curva de aprendizado e trabalhar com as pessoas, começando aí do banco. Depois disso, fui para o mercado imobiliário em 2008. Acredite se quiser. Fui no mercado imobiliário em plena crise internacional, onde alguns de vocês participaram e sabem do que eu estou falando. Quem não teve essa participação nessa época não consegue entender, mas o mercado ficou bem prejudicado. Entrei no segmento de alta renda, do empreendimento grande que tinha sido lançado, e estava com o desafio de vender exatamente para o público local, pela inovação do projeto, pela distância. Para você ter ideia, não tinha nem acesso. Não existia acesso para você ir ao local, você tem que pegar um barco, subir uma escada, e isso deu uma curva de aprendizado muito grande. Fiquei responsável pela área comercial e de marketing, da empresa. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes líderes, com grandes pessoas que me fizeram aprender muito e me apaixonar pelo mercado imobiliário nessa ocasião. Foram quase 8 anos nessa empresa. Daí, de lá, eu saí para um mercado que eu não conhecia, que eu não tinha trabalhado ainda, que é um mercado prioritariamente de Minha Casa Minha Vida. Entrei na construtora Carrilho, uma das maiores construtoras locais, que trabalha nessa faixa, de renda, e foi um desafio imenso de processo, com venda, com timing, e eu saí de contratos tete a tete com o cliente, que era o caso da empresa anterior, para assinar 100 contratos, 120 contratos. Nessa ocasião, fui responsável pela área de marketing, de vendas, pós-vendas e correspondente bancário, que também trouxe minha bagagem de banco, que facilitou esse processo, mas era a Caixa Econômica já era diferente para mim, então outra curva de aprendizado.
e só para agradecer essa jornada toda. Depois disso, entrei na empresa de estratégia, uma estratégia grande em design e marketing. Nessa tive a ocasião só de passar 6 meses como diretora comercial. Pedi para sair para abrir minha própria empresa. A primeira empresa de consultoria fazendo a gestão de marketing e vendas de forma externa em grandes construtoras, que é a DIP. O nome foi originário de uma logo simples, onde tem começo, entrega e curva de aprendizado. Porque não é só consultoria, é entregar o resultado e partir para a ação, que é muito minha linha. Nessa, senti a necessidade da educação. Então, criei e sou CEO, fundadora do grupo Edux, que é educar o X da questão. Que é a minha missão clara, um propósito nobre, que tem uma honra de fazer parte, que é treinar corretores. Treinar corretores, treinar construtoras, treinar imobiliárias para vender mais e melhor. E nessa empresa criei um método chamado VMM, que é venda mais e melhor, simples assim, com esse intuito nobre de multiplicar. Afinal de contas, tive a honra e a sorte de passar por uma jornada de resultado em todas as empresas que trabalhei, com as pessoas que convivi, e eu quero mais é passar essa informação, esse conhecimento para mais pessoas e assim a gente andar multiplicando por aí. Sou filha de professora, tive vários professores na vida. Inclusive, meu pai não é professor, mas foi um professor de vida, de negociação, de estratégia, e carrego com honra essa missão. Então, tem o Grupo Edux Company, resumidamente, o que era DIP, virou Grupo Edux Company, consultoria estratégica de marketing e vendas para as construtoras. Nessa eu venho atuando em grandes construtoras, do nosso Brasil, fazendo exatamente esse braço de gestão e alavancando os resultados em vendas. Tem a House Performance, que é a capacitação da força de vendas, para alavancar a venda dos empreendimentos nessas empresas onde eu atuo. E o curso VMM, que é um curso online com mais de 20 módulos, preparando corretores para vender mais e melhor. Eu vou falar um pouquinho mais dele na frente para vocês. Se não apareceu o som, vamos ver o que é que. E aqui a gente aprendeu como vender sem ter que se desesperar. O Grupo Evão Monteiro existe duas fases. Antes e agora com Cecília. Eu aprendi muito. Ela tira o melhor do corretor. Meu crescimento profissional, depois que eu a conheci, é absurdo. Onde a gente inicialmente, ainda que muito timidamente, no início do nosso Masterplan, vendíamos em torno de 4 unidades mês, e hoje atingindo uma média em torno de 20, 25 unidades por mês, chegando a bater alguns picos aí em algumas fases, como, por exemplo, metas que foram alcançadas aí de 45 a 50 unidades em lançamentos, e não só no lançamento, mas na manutenção do empreendimento, no engajamento da equipe de vendas, no treinamento da força de vendas, sempre pensando no novo, sempre pensando fora da caixa, trazendo novidades para que a gente pudesse abraçar, e o mercado passou a compreender isso, e eu acho que esse foi o grande fator aí para a virada de chave dos nossos empreendimentos. E foi outra coisa bacana que eu aprendi vendo o trabalho de Cecília, que é essa rotina constante de treinamentos para corretores, mantendo sempre o time motivado, mantendo sempre o time ligado no que tem que fazer, construindo rotinas que sejam muito claras para que todo o processo funcione. Ela é um case de sucesso. Gente, eu trouxe depoimento de construtora, trouxe depoimento de empresa de tráfego, marketing digital e agência, trouxe o depoimento do corretor e trouxe o depoimento do imobiliário. Por que, Cecília, você tem que mostrar isso?
porque eu aprendi uma coisa muito, muito importante ao longo dessa minha trajetória, dessa minha jornada, que foi uma coisa que o meu mentor, Gilberto Augusto, não sei se vocês conhecem, em São Paulo, me disse assim que ele me conheceu. Ele também é professor, é uma das maiores sumidades de marketing e vendas do país. Ele me disse: não adianta ser, parecer e não aparecer. E assim eu estava. Eu tinha uma jornada extremamente low profile, discreta, por trás das câmeras, ah, fazendo as empresas darem resultado, os corretores darem resultado, e as pessoas muitas vezes não sabiam quem é que estava com essa paixão pelo imobiliário por trás, além dos clientes e dos corretores. E aí fica essa lição para todos nós. Se você tem rede social, ative-a, use, porque quem aparece, mas não é, ele acaba se tornando. Tu já pensou nisso? Então tem muita gente, tem muito charlatão no mercado. Tem muita gente que tem muito menos conhecimento que você, muito menos preparo que você, que está aparecendo e que está se tornando. Porque a gente vive hoje a sociedade do que aparece, do que é a imagem, do que grita. Não estou dizendo para você gritar, eu estou dizendo para você ter o seu posicionamento, mas apareça. Peça depoimentos dos seus clientes, por que não? Não se limite a apresentar produto, não se limite a visitar e apresentar empreendimentos, construtores. Se apresente. Você é o seu principal produto. Você tem que se vender antes de vender qualquer coisa. Quem não me segue, se quiser me seguir no Instagram, será um prazer. Cecília Lemos 01. Lá eu compartilho insights de marketing, de vendas e um pouco da minha vida pessoal. Essa que eu sou, e é isso que eu estimulo hoje. Todos vocês façam. Passei muito tempo com o perfil fechado, e hoje abri. E como é bom interagir com vocês no perfil, trocar, como eu venho aprendendo com isso. Resolvi dividir em 9 etapas, na verdade são 10. Vou deixar a última etapa para o final. Isso é um efeito de neuromarketing, talvez vocês conheçam, que vou deixar para eu dizer o que é mais importante para mim, o que de fato faz a diferença na venda, no processo de um vendedor. Mas vamos partilhar um a um com vocês. Primeira etapa é autoconhecimento. Segunda etapa é mercado. Terceira etapa é comunicação fluida e clara. Quarta etapa é perfil comportamental. Inclusive, tem uma aula minha específica sobre isso aqui, eu vou falar um pouco mais rápido. Quinta etapa é perguntas estratégicas que são necessárias. Um bom corretor, um bom vendedor é aquele que sabe perguntar. Você deve ter ouvido isso, mas lembra, é aquele que sabe ouvir e perguntar. Eu falo também dos Ds, que são as dores, desejos e dúvidas, que tem que ser entendido do seu cliente. Falo de gatilhos mentais, possíveis objeções, percepção de valor. E o 10º, eu vou deixar para o final para quem ficar comigo. Autoconhecimento. Quem já não ouviu essa frase e quem fala essa, por favor, já falou, levante a mão. Um grande corretor que eu conheço, em conversa comigo, numa palestra, numa apresentação, ele disse: o não eu já tenho. Eu olhei para ele e disse assim: Gustavo, quem foi que te deu um não?
O não você não tem. Ninguém lhe deu esse não. Outra coisa eu escuto demais nessas minhas andanças, nesses meus treinamentos, nessas minhas palestras. Esse desestímulo do corretor achando que venda não é para ele. Eu sei, eu sei que é muito difícil. Venda é um processo de resiliência imenso. Esse processo é para você, sim. E a gente passa por esse altos e baixos e vamos perseguir nessa corrida, essa corrida do autoconhecimento. E outra é um entendimento de preço e valor. Ah, vocês estão cansados de ouvir. Você tem que vender valor, não preço. Mas quando a gente constrói uma imagem de autoconfiança, de autoestima, de conhecimento, entende que o não é um processo e se sente merecedor, achando isso é para você, sim, você passa a vender valor automaticamente. Então, essa corrida é sua, se equipe nessa corrida e vá longe. É isso que eu desejo para você nessa jornada. O segundo é mercado e produto. O que eu sempre falo nas minhas aulas, o que eu sempre falo nas minhas palestras, entenda a análise, faça uma análise SWOT do produto que você está vendendo e de você. Então, esse é, por exemplo, um exemplo de SWOT feita de um vendedor. Então, onde é o S de forças, porque é uma terminação em inglês, um termo em inglês, o SWOT, onde ele entende as suas forças, ele lista, o W de fraquezas, ele lista as suas fraquezas, o O de oportunidades e o T de ameaças. A partir do momento que você faz essa análise SWOT sua, e a partir do momento que você faz uma análise SWOT do empreendimento, você vai estar muito mais preparado para todas as objeções que vão surgir no processo de vendas, porque elas vão surgir sim. E um amigo me disse uma vez que se tem objeção, eu concordo plenamente, se tem objeção, é porque tem interesse. Quando a pessoa diz assim, ah, tudo bem, eu falo com você, tá tudo ótimo, não, não tenho dúvida, não faz a proposta e não apresentou objeção, dificilmente ela está com esse interesse tão grande. E aí é um exemplo só. Quem me mandar uma mensagem, eu posso mandar isso escrito para vocês num PDF. É um exemplo de um empreendimento na praia, quais seriam as forças, por exemplo, localização privilegiada, um recente parque aquático, esse é um real, tá? Clima estável e favorável o ano inteiro, isso aqui nas praias do Nordeste. Quais são as fraquezas? Tem um desafio grande de infraestrutura pública, a gente sabe disso. Tem um desafio de conectividade, de acesso, de concorrência. Então, uma vez a gente listando, a gente se torna muito mais preparado. As oportunidades quais são? Então, uma vez previsto um novo aeroporto regional, que reduzirá o tempo de chegada. Quando o cliente lhe disser a distância, você já tem esse retorno, e por aí vão todas as outras. As ameaças quais são? Então, uma vez você fazendo análise SWOT sua, uma vez fazendo análise SWOT de cada empreendimento que você vende, você está muito mais preparado para toda e qualquer surpresa e abordagem. E se surgir algo novo que você não esteja preparado, anote, guarde para você para uma próxima visita. Afinal de contas, vender é uma arte de aprimorar seu discurso, seu repertório. E aí vem o terceiro ponto que é crucial e é
vamos dizer que não é dada devida atenção por muitos de nós, pela ansiedade da venda, pela energia da venda, às vezes muito alta, que o vendedor tem essa energia, sim. Que bom que é a escuta e a comunicação. Eu trago para vocês um acrônimo para vocês lembrarem que em toda comunicação tem que ter 5 elementos: personagem, enredo, narrativa, tempo e espaço. Qualquer história que você for contar, lembra do pente. Mais uma vez, personagem, enredo, narrativa, tempo, espaço. Quando você envolve o seu cliente nesse storytelling com todos esses elementos, ele fixa em você, ele se conecta a você e você ganha provavelmente a atenção dele. Então, crie uma narrativa atraente, personalize sua história, desperte neles emoções, incorpore depoimentos, sem citar o nome de X, Y, Z. Esse tipo de abordagem só se permitido pelo cliente que comprou anteriormente. Entenda o perfil comportamental de quem você está lidando, quem é o seu interlocutor, quem está do outro lado da mesa, ou melhor, ao seu lado. Evite o telefone sem fio, então tenha uma comunicação muito clara. Se perceber que ele não entendeu, faça mais perguntas. Questione se está claro, se tem alguma dúvida, ah, conheça as preferências dele, retome algumas frases dele nessa comunicação. Use áudio, vídeo e texto, de acordo com a preferência da comunicação dele. Então, por favor, para aquele cliente super pragmático que só manda texto para você, um médico, um advogado, que geralmente está em consulta ou está em reuniões, só mande texto para ele. Se é aquele cliente mais extrovertido que manda áudios para você, mande áudios para ele e vá alternando essa comunicação, abordando ele nessas 3 áreas, se for necessário. Seja muito claro na sua comunicação. Analise o perfil comportamental dele. Todos vocês devem conhecer o DISC, não é novidade para ninguém, mas quantos de vocês param para refletir qual é o seu perfil comportamental e qual é o perfil comportamental da pessoa que você está atendendo? Melhor, entendendo. Se vocês quiserem, depois eu mando um material do DISC bem detalhado, um mini book que eu tenho falando de perfil dominante, de perfil influente, de perfil estável e de perfil conforme. Esse mais um termo em inglês, por isso essa variação da estabilidade com S. E aí preste atenção. O perfil dominante é aquele perfil direto, objetivo, competitivo, decisivo, confiante e impactante. Ele gosta de ter controle da situação. Ele quer resolver tudo rápido, busca performance e praticidade. Foca no investimento, na localização, na estratégia, na valorização. Exclusividade, status e diferencial. Sob pressão, ele fica impaciente, irritado, se sente que está perdendo tempo, quer solução imediata e sem enrolação. Aí eu vou trazer algumas frases para vocês, vou citar algumas, como eu disse, eu posso mandar esse material mais completo, mas frases que funcionam. Vamos resolver isso agora mesmo. Esse é o melhor negócio para quem busca retorno rápido. Essa localização estratégica, perfeita para quem tem visão. Ele gosta desse elogio. Evite frases como
Deixa eu explicar para você com calma, nos detalhes, ver essa decisão com a diretoria. Ele gosta que você tenha autonomia. Se você não tiver, fale de forma mais elegante para ele, mas não perca essa autoridade nesta relação. Faça com que ele perceba que você é autoridade no assunto. E nunca tente dominar ou enrolar. Esse perfil é muito objetivo. Perfil influente. Esse perfil dispersa facilmente. Ele é comunicativo, entusiasmado, sociável, emocional, impulsivo, otimista. Ele precisa se sentir valorizado e ouvido. Na compra, ele se encanta com detalhes, com estética. Ele gosta de imaginar a vida no imóvel, contar para amigos, dar valor a experiências, áreas comuns, espaço para receber. Sob pressão, ele fica ansioso, precisa de suporte emocional, pode se distrair ou evitar decisões difíceis. Frases que funcionam. Essa varanda gourmet é puro charme, combina com seu estilo. Esse tipo de imóvel para as pessoas que se apaixonam, porque ele é emocional. Evite frases como: vamos focar só nos números? Ele não é assim. Essa escolha é a mais racional. Quem disse que ele está lidando com a razão? Vamos direto ao contrato. Ele não quer ir direto ao contrato. Dica: valorize emoção, lifestyle, estética, reconhecimento. Perfil estável. Ele é calmo, leal, confiável, evita conflitos, valoriza rotina, gosta de previsibilidade e segurança. Na compra, ele pensa no futuro, na família, em tranquilidade. Ele precisa de tempo para decidir, ouve a opinião dos outros. Gosta de saber que está fazendo a escolha certa. Sob pressão, ele congela, evita tomar decisões rápidas. Pode se sentir inseguro ou até mesmo sobrecarregado. Frases que funcionam. Você vai se sentir em casa desde o primeiro dia. Esse imóvel para quem valoriza tranquilidade e rotina. Evite frases como: é pegar ou largar. Preciso de sua resposta agora. Por quê? Ele tem que transmitir segurança, estabilidade e apoio. Nunca pressione ou apresse. Perfil conforme. Ele é essa caixa de estudo, assim, é aquela pessoa que já vai com todas as informações, tá? Já pesquisou no Google, na landing page, no Instagram, já buscou depoimentos de amigos, muito provavelmente, às vezes, sabe mais do que você. Ele é analítico, perfeccionista, criterioso, gosta de detalhes, planilhas, normas. Evite erros e decisões mal embasadas, porque ele não quer tomar decisões sem estar respaldado. Ele vai querer todos os documentos, planilhas e simulações. Ele analisa várias opções e faz comparativos. Se você quiser ganhar tempo, já vá com todos esses comparativos para ele. Ele, sob pressão, ele paralisa se não tiver todas as informações. Ele fica desconfortável com abordagens emocionais e subjetivas. Evite frases como essa decisão, ou, desculpa, frases que funcionam. Essa decisão é bem fundamentada. Caso queira, podemos agendar uma conversa técnica com o engenheiro da obra. Ele vai adorar, provavelmente. E evite frases como: confie em mim, é de coração. Ele não quer uma compra emocional. Ele quer uma compra racional. Relaxa, ninguém lê contrato mesmo. Pronto, quebrou a venda. Ele quer ler os detalhes, ele quer interpretar as cláusulas. Esteja junto com ele. Tire suas dúvidas com relação ao contrato. Deixe ele se sentir seguro nessa decisão e com todos os dados necessários que gerem nele informação que vá com que ele vá para a decisão. Nunca force a emoção e nem omita detalhes. Esse cliente não é aquele que diz assim: é mais ou menos essa metragem, seja exato. Perguntas estratégicas.
Vamos lá. Todos conhecem, vocês devem conhecer o Spin Selling. É um método que eu me baseio muito nas minhas aulas, nas minhas palestras, nos meus treinamentos. E é para lembrar que a gente tem que fazer perguntas de situação, de problema, de implicação e de necessidade. Vamos começar com perguntas de situação. Vou ler algumas delas e o resto eu posso mandar para que me pedir especificamente uma parte desse material para vocês de forma mais resumida. Mas vamos coletar informações nessa situação para entender o contexto. Por exemplo, você está morando em um imóvel próprio ou está pensando em adquirir um novo? Qual o tipo de imóvel que mais chamou sua atenção até agora? Quem vai morar com você nesse imóvel? É importante que ele acomode. Nessas respostas, você vai entender muito do seu cliente. Perguntas de problema. É onde você identifica desafios, frustrações ou necessidades. Durante suas buscas, quais foram os principais fatores que fizeram você descartar as outras opções? Você não tem idade, você não tem ideia quão rico é esse diálogo. O que ele pode soltar para você tem muito valor nessa pergunta. Qual a maior dificuldade que você tem enfrentado ao tentar encontrar um imóvel ideal? Você sente que as opções que encontrou até agora atendem bem seu orçamento e expectativas? Aí uma tentativa de você já buscar o quanto ele está disposto a investir. Que nem sempre ele vai soltar isso de primeira para você e você vai pegando aos poucos. Perguntas de implicação. O objetivo dessas perguntas é explorar os impactos das dificuldades e plantar nele a implicação no resolver aquele problema. Como? Se você continuar na situação atual, como isso pode impactar sua qualidade de vida ou da sua família? Forte, né? Essa pergunta faz ele refletir e vai fazer com que ele lhe dê muitos insights valiosos de abordagem. Perguntas de necessidade. Faz com que o cliente abra para você, de fato, se é localização, se é tamanho, se é preço, infraestrutura, acessibilidade, segurança, as expectativas. Então, tem alguns exemplos aí para vocês usarem. Aí vamos lá. Item 6, os famosos 3Ds: dores, desejos e dúvidas. Se você não entende quais são as dores, os desejos e as dúvidas do seu cliente, muito provavelmente você não se conectou com ele. Você pode até realizar a venda, mas vai realizar a venda no percentual bem pequeno das pessoas que você aborda. Se você entender qual a dúvida, qual a dor e qual o desejo, você vai conseguir fazer uma venda muito melhor. Vamos lá. Que perguntas você deve se fazer para, na abordagem com o cliente, ser o mais assertivo possível? O quê? Qual é o problema que você resolve para ele? Que desejo você realiza? Que dúvida você sana? Para quem? Qual o público-alvo? Qual é seu perfil ideal de cliente, que é o famoso ICP? Quais são suas personas e como? Qual é seu mecanismo único e qual é seu diferencial? Se você entende o que, para quem e como, o seu processo de venda e o seu funil será muito mais otimizado. E aí, qual é a palavra? Pena que a gente não está interagindo nessa aula,
mas qual é a palavra comum entre vende, negocia, motiva, engaja e compra? A palavra comum dessas palavras todas aí é a dor. Então, vendedor, negociador, motivador, engajador, comprador. Repetir para você fixar. Se você não entender, principalmente dos 3 Ds, o principal D, que é a dor do seu cliente, mais uma vez, você vai estar perdendo e deixando muita venda na mesa. Gatilhos mentais. Ah, vocês estão cansados de ouvir sobre gatilhos mentais, tem muito material e conteúdo sobre isso. Trouxe alguns de forma resumida aqui e muitos que você, pelo menos numa abordagem, lembrar. Tem um acrônimo que eu escuto também do professor Gilberto, que é o famoso PEPA. O que seria de Peppa, né? Aquela porquinha dos desenhos infantis, mas para você memorizar, porque eu sei que é muito conteúdo que a gente está apresentando aqui e se a gente não revisar e não pegar alguns ganchos, a gente não consegue, ao final da aula, ter muita informação absorvida. Então, o que seria o PEPA? Prova social, escassez, prova e autoridade. Os outros você pode considerar, mas esses 4, na minha opinião, são os mais importantes. E a prova social é aquele endosso, foi o primeiro vídeo que eu passei para vocês com alguns números e com a prova com alguns depoimentos. Então, esses 2 P's estão claros para você e busque sim depoimentos dos seus clientes que vão conseguir falar de você com muita propriedade, porque afinal de contas você tem muita autoridade. Escassez é ele entender que não tem a oferta para sempre, que aquilo é uma oportunidade que você está apresentando para ele, tem um número limitado. Quando ele entende que você está disponível a qualquer hora, a qualquer momento, que até seu tempo não é escasso, ele não valoriza tanto. Então, o seu tempo é escasso, o empreendimento que você vende tem número limitado de unidades naquelas características. Agora, seja muito sincero nessa abordagem, para ele não ter uma conferência com outro corretor, com outro vendedor e veja um mapa diferente de disponibilidade, por exemplo. Então, vamos lá, retomando além dos 4, que é prova social, prova, escassez e autoridade. Vamos para um gatilho que eu acho muito importante, que é a antecipação, que muitos fazem nos pré-lançamentos. O gatilho da aprovação social, é um endosso. O gatilho da história. Como eu já disse, em comunicação, quando a gente está falando, gera muito mais atenção e retenção. Possíveis objeções. Lembra que eu falei que uma vez tendo objeção, possivelmente essa pessoa está interessada, onde a gente pode identificar e classificar quais são as objeções, evitando sim que virem desculpas, confirmando o interesse do cliente e superando até a última resistência. Objeções clássicas que você tem que saber responder na ponta da língua, tem que fazer um roteirozinho, nada decorado, mas absorvido e praticado para o seu repertório cada vez ficar mais rico. Que são perguntas: quem é você? Quem é a construtora? Onde você vai falar lá nessa abordagem dos pontos fortes, afinal de contas você já fez aquela análise SWOT que no início da nossa conversa a gente abordou.
mas se vai entregar, tenha muito claro se por acaso essa construtora já tem antecipação de entrega, deixe ele confortável com essas informações. É muito caro, isso é tão comum, né? Todos dizem isso, até para barganha de preço. Não necessariamente é o que eles sentem, mas eles quase na sua totalidade vão falar isso, a não ser que ele fique envergonhado, mediante uma abordagem sua de muito valor e ele perceba a escassez do empreendimento e a exclusividade. Não tenho dinheiro suficiente para a entrada, isso é clássico, o interessante é que você tenha na sua manga um entendimento das opções de financiamento, das formas como a construtora pode dividir, dos facilitadores na antecipação de fluxo, como o valor de entrada maior. A parcela é muito alta, lógico, no cenário que a gente vive e no Brasil, é sempre uma incógnita, e sempre um questionamento do cliente. Então, a gente tem que entender se essa parcela está compatível e se futuramente vai estar compatível com o financiamento bancário. E aí tem mais um acrônimo que eu trago, muito mais numa técnica de memorização, para você se lembrar na hora da abordagem, que é o pé, pré, pri, pro. Onde o PA primeiro é o pagamento, onde você entende as formas. O segundo PA, que você tem que saber as formas de parcelamento. O P é o percepção de valor, onde você levanta esse, essa percepção dele, esse entendimento das implicações caso ele não avance. O prazo, o preço, muitas vezes o desconto é condicionar ao tempo de fluxo de pagamento, a uma indicação, a algo do tipo, não ofereça desconto aleatoriamente, sem antes ter percebido o valor nele. Prioridade, usar o problema, a agitação e a solução, coisa que eu falei um pouco mais antes para vocês. E a prova, que são os depoimentos, a prova social, o endosso e a prova com os números, que tudo isso a gente já comentou. Outra objeção clássica, o bairro não é bom. Pode ser, desde que dessa forma você destaca os aspectos positivos do bairro. Como se lembra no primeiro empreendimento que eu falei para vocês, quando eu entrei no mercado imobiliário, que não tinha acesso, que não tinha estrada, que era um barco. Então, era a oportunidade de desbravar um destino novo, comprando com um metro quadrado mais atrativo que uma vez quando tivesse toda a rede viária de acesso construída. Então, ele entendendo isso como uma oportunidade, como aquele gancho de um investimento com potencial de valorização assim que tivesse todos os acessos, fez com que ele antecipasse a compra e não esperasse esses acessos fossem concluídos. É longe do meu trabalho, da escola das crianças, então entenda a distância, entenda, baseado nas respostas dele, vias alternativas e contra-argumente. O imóvel é pequeno para as minhas necessidades, ele entender o bolso, do que ele pode pagar, que isso é fundamental, de forma sutil, elegante, que você pode chegar nele, mas às vezes é pequeno, mas dentro do bairro específico, dentro das especificações que ele passou, talvez seja uma alternativa viável dentro do orçamento dele. Então, é delicado nessa situação, mas você pode voltar com frases dele para ele entender que talvez seja a alternativa mais interessante para aquele momento de vida, que futuramente você vai estar junto com ele para os upgrades da vida.
Não gosto de layout ou planta, essa aí é mais difícil, mas mostra as possibilidades de reforma, customização. Tem aplicativos hoje com IA, onde inclusive você muda a ambientação dos locais para vários estilos, desde clássico, moderno. A gente fala isso, ah, eu falo isso no VMM, com um especialista em IA, inteligência artificial, onde a gente mostra alguns aplicativos interessantes para a vida do corretor, que nos facilitam. O imóvel precisa de muitas reformas e ajuda também com esses mesmos artifícios que eu falei antes. Não tenho certeza da documentação esteja regular, saiba quais são as documentações necessárias, se não está regular, por quê, tenha as suas respostas. Não deixe ele se sentir inseguro nessa fase. E também não venda algo que pode comprometer o seu Cresce, onde você pode ser acionado futuramente. Tenha essa responsabilidade, porque a credibilidade do corretor é o seu maior ativo. Não sei se consigo aprovar financiamento. Isso aí você precisa saber algumas alternativas, navegar, ter algum, pelo menos um gerente amigo que faça algumas simulações para você, caso você não simule diretamente. Vou esperar que o mercado pode cair. Ai, nossa, como a gente viu e a gente tem história para contar com relação a isso. Quem espera o mercado cair muitas vezes compra muito mais caro. Porque se o mercado, a gente está hoje vivendo uma taxa de juros alta, provavelmente quando essa Selic cair, o mercado vai estar impulsionado, porque facilita a linha de financiamento, as pessoas buscam mais alternativas e faz com que o mercado tenha esse aquecimento. Deixe claro isso para o seu cliente. Os juros são altos, sim, são altos hoje, mas existe a possibilidade de portabilidade de um financiamento bancário de uma instituição para outra instituição, que lá na frente ele pode usar desse mecanismo que é muito usado no mercado hoje. Chegamos ao nono, que é percepção de valor. Olha essa imagem comigo. Dois itens muito desejados, pelo menos pela maior parte das pessoas, que são os sorvetes e que é o chocolate. As poucas pessoas que não gostam. Mas eles apresentados assim, por mais que seja objeto de desejo de muitos, acabam indo muito para uma visão de preço. Mas, se eles forem apresentados assim, vê como muda a percepção de valor. É completamente diferente, porque mexe com os cinco sentidos, com a visão, com o olfato, até o olfato mexe. O seu psicológico é tão forte. Com o paladar, você saliva na hora, pelo menos eu salivo. Talvez não mexa com a audição, mas com todos os outros, mexe. Então, assim você, no primeiro, por mais que sejam itens desejados. Por que eu trouxe essa comparação? Porque é como no imóvel. Você às vezes tem book, imóveis interessantíssimos, localizações privilegiadas, e você apresenta ele como produto de prateleira. Mas se você apresenta ele de forma diferente, aí você vende valor. Com abordagem, história, com todos os outros itens que eu falei anteriormente, nas fases da venda. Tem uma aula minha, fala especificamente das fases da venda, que vai desde a preparação até o fechamento, onde existe uma lógica, existe uma dinâmica, porque vender, para quem ama, é uma arte, mas é uma arte planejada. Não ache que é só o jeitinho que vende, porque aquele corretor que tem isso como um roteiro, que tem uma metodologia,
aplicada, ele às vezes rende muito mais que você, que é muito mais talentoso. Então, use de todo esse seu talento, de toda essa sua energia, mas o método é fundamental. E aí vem uns 3 R's que você, como profissional, você deve buscar, tanto para você como para o seu imóvel. Que eles sejam reconhecidos, como você também, que seja requisitado e que seja remunerado. Então, antes de eu ser remunerado ou de eu vender aquele imóvel, tem que ter o reconhecimento e eu tenho que ser requisitado. Busque esses 3 R's incansavelmente, que você vai se diferenciar da grande maioria. Então, voltando, autoconhecimento, mercado e produto, comunicação clara, perfil comportamental, perguntas estratégicas, que é o Spin Selling, os Ds, que são os 3 Ds, com muito foco na dor, lembra? Dores, desejos e dúvidas. Os gatilhos mentais, lembra do PEPA, pelo menos, que é a prova, a escassez, a prova social e a autoridade. O 8, possíveis objeções. E o 9, percepção de valor. E aí a gente vai para o 10º, que para mim tem um valor inestimável, que ao longo dessa carreira de 27 anos de mercado e ao longo de todos os projetos que liderei com grandes times, vi times performando quando eles têm esse último item. Vi pessoas se destacando, saindo completamente fora da média e tendo resultados assim inimagináveis muitas vezes. Como o próprio Rafael falou, nesse empreendimento que eu atuei com eles, é num local que não tem tanta demanda, que quando eu entrei era outra empresa que fazia estratégia de marketing e vendas, vendia 4 unidades mês, quando eu entrei entrava 4, 5, e a gente estabeleceu uma média de quase 25 unidades mês desde o lançamento. E no lançamento a gente chegou a picos de até 50 unidades. Então, como é que sai? Como é que multiplica por 10? Como, minha gente? Tendo um fator fundamental: fé. Quando eu falo de fé, eu falo numa força muito maior, eu falo numa luz, eu falo num propósito, eu falo em algo que vai além de talento. Mas eu falo numa fé, além da força superior, uma fé em você, uma fé muito grande em você como profissional, que a autoestima, a confiança e a certeza que você está capacitado lhe dão, e uma fé no outro. Então, a fé nas 3 coisas, no universo, no outro e em você. Foi assim que eu galguei e que vi muita gente ter resultados brilhantes. Na sua maioria, todos tinham fé. E aí trago um dado para vocês, que eu sou uma pessoa que sou apaixonada por dados. Dados nos dão inteligência de abordagem e de contra-argumentação. Do Instituto Supra, Estatística para Vender Mais, de maio de 19. Eu tenho certeza que, se for atualizado, esse dado ainda é maior, porque na pandemia a gente viu uma crescente de pessoas buscando o mercado digital. Antes as construtoras tinham um posicionamento mais discreto em mídias digitais e desde a barraca de coco
a grandes incorporações, a grandes construtoras, eles entraram nesse mercado, entraram no online muito mais forte, abraçaram o on e o off, o inbound e o outbound. Então, esse dado é muito importante. Fica nele comigo. 80% das vendas ocorrem entre o quinto e o 12º contato. Portanto, se você fez 3 contatos com aquele cliente, 4 contatos com aquele cliente e acha que ele não vai lhe dar retorno, óbvio que você tem que abordar ele de forma diferente, usando o visual, o auditivo e emocionando esse cliente com diferentes gatilhos, mas não desista até ele lhe dizer não quero. E ao dizer não quero, agradeça o feedback dele, porque ele está sendo atencioso com você, ele não lhe deixou no vácuo, e entenda o porquê. Esses insights são valiosos depois desses 27 anos de mercado, um consolidado com todo carinho, feito com toda responsabilidade, pois cansei de ver cursos, vamos dizer assim, milagrosos, pessoas sem o conhecimento técnico, sem a vivência, sem o repertório, se dizerem especialistas em marketing e vendas e muitas vezes prometerem fórmulas mágicas. Não é um curso de fórmulas mágicas, eu não acredito nisso. Eu acredito em processo, eu acredito em repertório, eu acredito em um material elaborado com o respeito para quem está do outro lado do vídeo e com o carinho necessário, com a empatia. É isso que a gente vai levar da vida. Então, são muito mais de 16 horas, onde eu falo de técnicas de negociações, marketing digital, neuromarketing, financiamento bancário, falo da parte comportamental, procrastinação, frustração, falo de perfis de compradores, entender mais e melhor. O VMM é para você. Trouxe craques da arquitetura, Pontual Arquitetos, um escritório um dos mais renomados do Norte Nordeste, com várias premiações, uma amiga falando de imagem pessoal feminina, com looks, sugestões, o que deve usar, o que não deve usar, para mostrar inclusive a sua personalidade, não se limitar a isso. Um amigo que fala de vendas, que é um craque, um palestrante, onde fala comigo de vendas, da preparação ao fechamento. Outro arquiteto, craque, que muito especializado em design, mas um bem moderno, mais disruptivo, como ele fala, e provocativo, que é Augusto Magno. Craque de direito imobiliário, que atende, pelo menos aqui no estado, mais de 20 construtoras, recebeu vários prêmios internacionais para o seu escritório. Crack de IA, que traz algumas soluções que você pode usar, alguns aplicativos. Vamos usar, sim, a tecnologia a nosso favor, para que a tecnologia não vire a pendência, que já é uma realidade nas nossas vidas. Bruno Lima fala de fotografia, que é um dos melhores fotógrafos, que é arquiteto, inclusive. A gente fala de algumas dicas de fotografia, de insight, de aplicativo. Uns amigos da Spin Digital também são palestrantes que falam de marketing digital. Tem imagem pessoal masculina, também com craque, a Manuel. Então, eu trouxe muita gente boa
para fazer parte comigo dessa construção, e essa que eu quero mostrar para você. São 16 horas de conteúdo, material de apoio, consulta, bônus com especialistas de mercado, 30 minutos comigo no Zoom e tem um plus que é para aquele que finalizar o curso mais 30 minutos comigo. Então, quem finalizar o curso no Hotmart, na plataforma, além dos 30 minutos iniciais comigo para eu entender suas demandas, suas necessidades, suas dores, você vai ter depois mais 30 minutos comigo tirando suas dúvidas. Então, eu de fato quero ajudá-lo de forma individual, para que você venda mais e melhor nesse segundo semestre do ano, e que você performe como um vendedor com metodologia, além do seu todo talento inato. Então, só uma frase que escutei esses dias da Thay e tenho enorme admiração por ela, que é: o sentido da vida é encontrar seu talento e o propósito é usá-lo. Então, se seu talento for vender, faça de tudo. O meu talento é fazer com que as pessoas vendam mais, fazer com que as empresas vendam mais. E é isso que eu quero fazer com você. Busque o seu sentido da vida, o seu talento e use-o, assim como eu estou fazendo nessa nova etapa do Grupo Edux, onde eu deixo só de dar consultoria para grandes empresas e passo a dar consultoria para você. Aponta quem sofre mais as dores de uma venda. Então é isso. Espero ter ajudado vocês. Estou feliz demais de ter gravado esse material. Se quiserem, podem entrar no meu site para me conhecer melhor, que é www.cecilialemos.com, porque tem outra Cecília Lemos com uma finalização brasileira, onde lá fala um pouquinho mais de mim, fala do Grupo Edux, fala do VMM, e a gente pode marcar uma conversa para eu entender sua demanda e para poder lhe ajudar verdadeiramente. Porque eu já encontrei o meu talento e eu estou usando esse meu propósito. Obrigada, boa. Se você quiser um material, comenta aqui que eu mando esse material para você. Minha equipe vai mandar com todo carinho e vamos nos encontrar em breve. Um abraço.